Homem de família, jornalista, sempre em busca da verdade e apaixonado pela música. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de Thiago Luiz Franz, que é gente como a gente. E o nosso entrevistado de hoje é um amigo de profissão, músico e jornalista, Thiago Franz, que vai trazer um pouquinho mais da sua trajetória de vida e mostrar aí que é gente como a gente. Thiago, obrigado pelo seu tempo e trazer aí um pouquinho mais de quem é o Thiago por trás da vez, por trás da folk, né? Quem é o Thiago na sua essência. Kelly Zanon, eu que agradeço, hein? Você já entrevistou um jornalista antes ou não? Não. Posso entrevistar junto? A gente faz uma... exclusivo no singular. A gente faz assim um bate-bola, assim, eu te entrevisto junto. Esse é o Thiago, gente. Thiago, pra gente começar, quem que é o Thiago? Bom, eu sou... eu acho que antes de profissão, antes de ser jornalista, músico, assim, eu me vejo, né, como pai de família, como pai da Luísa, do Tomás, né, marido da Poliana, né, não consigo me ver também separado assim dos meus pais e meus irmãos, né. Primeiramente é isso, né. E depois eu sou alguém que está sempre em busca da verdade, do belo e do bom, do belo e do verdadeiro, né? Me considero isso. Thiago não é mutuense, né? Eu sou catarinense, nasci em Caxambu do Sul, que é uma cidade pequena, desmembrada ali de Chapecó, na Santa Catarina. Meus pais nasceram lá também, meu irmão, o Ismael, e depois os outros meus irmãos já nasceram aqui, né, no Mato Grosso. Aqui em Novo Mutum? A Gabriela, que vem depois do Ismael, a gente já morava aqui, mas a gente foi para lá, ela nasceu. A gente morou de Caxambu, a gente se mudou para Sorriso. Legal. Ficou pouquinho tempo lá, um ano mais ou menos, e em 89 chegamos em Nova Mutum. Aí a Manu, o Jô nasceram aqui, meus filhos nasceram todos aqui. Thiago criança, quais são as lembranças quando você volta para esse tempo da infância? Sabe que eu tenho uma memória assim, assustadora. Eu consigo lembrar da casa onde eu morava quando tinha 2, 3 anos, lá em Santa Catarina. Tinha um barranco enorme de grama na frente, onde eu e o Ismael a gente escorregava, assim, né? Fazia tipo um tobogã na grama, assim. Aí eu voltei depois de grande lá, fui procurar achei uma casa lá, né? Numa vila lá de Caxambu chamada Dom José. E aí mas cadê o barranco que a gente escorregava e tal, né? Só tinha um morrinho desse tamanho. Daí eu lembrei que nós que era pequeno, o barranco parecia grande. A gente cresceu e virou um barranquinho de nada, assim, né? Mas eu lembro muita coisa lá do sul. Eu vi Mutum crescer, assim, eu vi Mutum ser construída, né? Sim. Então eu lembro, quando eu cheguei só tinha asfalto na Avenida Mutum, nesse trechinho aqui principal. Eu vi todo o resto sendo feito, as ruas sendo abertas aí e tal. Né, meu pai sempre fala que ele escolheu um lugar bom para criar os filhos, assim, uma cidade pequena, começando com uma comunidade assim muito próxima, né? E isso para mim acho que fez muita diferença. Eu gosto muito desse passado aqui, né? Era uma criança ativa? Muito, desde... Na verdade, a minha mãe tinha dificuldade de segurar a gente por perto, né? A gente fugia. E esse Bujuzinho, esse rio onde tem os lagos hoje, a gente vivia sumido aí quando era criança, pro meio desses matos aí, brincando no rio e tal. Hoje a gente pensa em fazer muita loucura, né? E também a gente, como por exemplo, eu morava... Hoje é tudo meio centro aqui, né? Mas antigamente era longe e tal, né? A gente ia para a escola adventista e... Para chegar lá, já tinha que passar pelo meio aquela praça dos migrantes, ali a Praça Vicente Paulino Barreiros. Quando eu ia para a escola, ali era um matagal, a gente tinha que atravessar ali. À praia, ali, né? Isso, exatamente. E muitas vezes eu lembro da gente encontrando cobra ali no meio do mato ali para ir para a escola e reunir os amigos ao redor da cobra. E né, só não tirava foto porque não tinha, né? Era uma aventura. É, isso aí. Depois da infância vem uma fase, acho que todo mundo tem um momento de se descobrir. O Thiago jovem, o Thiago adolescente, como que você lembra? Eu acho que por exemplo, na escola eu era o cara que era amigo, eu não tinha, por exemplo, não era nem da turma mais dos nerds, nem dos descolados, eu ficava sempre no meio, assim.
Eu dividia um pouco com o esporte, assim, porque eu jogava lá meus futebol de salão, jogava handebol, mas eu era o cara, assim, que desde cedo tocava violão, era o cara da música, assim, né? Então, eu fui meio tardio em várias coisas, assim, quando meus amigos já estavam indo pra festa, pra paquera na avenida, que tinha na Avenida Mutum antigamente, e eu tava lá enfurnado com meus amigos tocando lá e descobrindo, tentando montar banda, desde os 13, 14 anos de idade e tal. Tanto que eu tenho banda até hoje com amigos daquela época, né? O Seco, que faz o programa de rádio comigo, era meu baterista desde essa época, tudo. Então eu sempre tive um convívio assim, voltado para uma programação. Era música, era tal. Eu nunca fui um cara assim muito à toa, assim, no sentido de... Eu sempre tinha uma coisa para fazer, né? Um propósito. Isso aí, sempre. Nessa fase da escola nasceu essa vontade de buscar sempre a verdade, Thiago? Esse dom para o jornalismo? Olha, eu fui optar pelo jornalismo quando eu já tinha 19, 20 anos, né? Mas eu sempre queria alguma coisa, alguma ciência social, assim, eu pensava sempre em fazer isso. O lado humanas, né? E aí, eu comecei a ler muito cedo, mas eu lia uma coisa que é muito importante, acho, para a formação de todo mundo, ler literatura de ficção, romances e tal, né? Eu comecei bem cedo nisso aí. E aí, eu sempre tive uma coisa assim, uma honestidade intelectual, mas eu passei por diferentes espectros aí do mundo ideológico, coisa e tal, por muita influência até da própria faculdade e tudo, né? Mas eu sempre tive um pé assim na lógica, sempre gostei disso e eu sempre fui um pesquisador, um fuçador, assim, né? De tentar conhecer mesmo. Aí nisso eu caí na filosofia, nisso eu caí em várias coisas, né? Eu acho que o jornalista, ele tem que ter um pouco desse espírito, assim, né? De pesquisar e descobrir, né? De andar em várias vertentes, né? Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta agora, eu como jornalista. Kelly Zanon, você poderia me emprestar o teu gaiteiro? Só para fazer um fandangozinho, depois eu devolvo. A gente aluga, a gente negocia. Sou fã, não. Fandangozinho, depois eu devolvo ele. Sou fã do gaiteiro. Você é a única jornalista que tem um gaiteiro particular, né, que eu conheço. Eu tenho esse privilégio, né? Falando da música, Thiago, na escola você já tocava, vem da família? Vem. Eu caí na música por dois tipos de influência. Assim, primeiro, o incentivo total e restrito da família, né? Tal, influência e incentivo. Pai, mãe, avós, todos meio ligados com música. Né? Meu pai, ele gravou um disco em 82, um disco com uma dupla sertaneja chamada Thiago e Tobias, que vendeu 15 mil discos de vinil no Brasil, né? Eles tocaram em programas do Bolinha, do Marcelo Costa, principais programas sertanejos da época da televisão e tal. E eu cresci vendo roda de violão, esse tipo de coisa. E aí, só que eu também devo, primeiro esse lado da família, e o outro lado são dois professores a quem eu devo a minha formação daí musical. Que é a professora Cláudia Cavalcante, quando eu tinha 8 anos, ela me ensinou piano, partitura. Isso aonde? Isso aqui em Nova Mutum. Eu moro aqui desde os 4 anos. Então, quando eu tinha 8 anos, em 93, tinha a professora de piano, que ela é irmã do meu amigo Paulo Cavalcante, né, filha do seu Francisco, já falecido. E ela era uma pianista incrível, assim, sensacional, tocava peças do mais alto nível, assim, de música erudita. E eu com 8 anos aprendi partitura, clave de sol, clave de fá com ela, fiz um recital, tenho fotos até hoje. E aí, isso com 8 anos, no piano. Só que ela foi embora muito cedo, eu fiquei 1 ano só, ela foi embora. E aí eu tinha um teclado em casa, ficava ali exercitando. Até que com 12 anos, daí eu caí no violão com o Barreto, né? O professor Barreto, que eu fiquei 3 anos, e ele é um cara que, pro aluno que quer, assim, ele é um cara que deixa o cara independente. Sim. Então, depois de 3 anos, eu fui seguindo meu caminho e tal, né? Mas foi ele que me transformou num cara que consegue pegar um violão, tocar e cantar, assim, né? Foi o Barreto. Voltando para o ser jornalista, né? Ser e estar,
você se formou no estado de Santa Catarina também. Você voltou para lá para estudar, né? Eu fiz jornalismo no único curso do Brasil com 9 semestres de jornalismo. Todos os cursos de jornalismo têm 8 semestres. Então eu entrei em 2005 e saí em 2009, né? Poderia ter saído em 2008, mas... É formado mais um pouco. Eu formei um mês depois, mais ou menos um mês depois, que o Gilmar Mendes e os outros ministros lá, mas principalmente o Gilmar Mendes do STF, eles derrubaram a obrigatoriedade do diploma para jornalismo. Foi entre 2008 e 2009, né? Foi em 2009 que terminou, acho que o processo. Eu peguei meu diploma, na época, né? Claro, toda a academia, todos os professores incentivavam você a ser a favor da obrigatoriedade do diploma, né? Hoje eu tenho minhas dúvidas também, sei lá. Eu entrei quando eles estavam derrubando, então já entrei sabendo, né? Hoje eu vejo assim, os jornalistas, meus colegas, nossos colegas de profissão que pegaram um diploma e estão fazendo hoje tanta besteira aí, transformaram o jornalismo em mais um braço do ativismo político, de ideologias aí, quaisquer que sejam. E eu fico pensando, pra quê, né, cara? Pega o diploma e joga fora, então, porque a matéria-prima do jornalismo, a nossa missão é informação, né? É informação, e eu vejo assim que a faculdade não garantiu que muitos jornalistas deturpassem totalmente a nossa profissão. Isso aí é uma coisa que eu percebo hoje. Mas não te tirou a essência? Não, porque eu sei o que eu tenho que fazer enquanto jornalista. Eu passei pelo jornalismo opinativo, pelo jornalismo informativo, eu sei a diferença. Eu acho que, por exemplo, muita gente pergunta por que eu, enquanto jornalista aqui em Nova Mutum, não comento muito da política nacional, internacional, mas não falo nada sobre a política local, não dou opinião. Porque eu sei o meu lugar. Eu, por exemplo, exerço assessoria de imprensa em Nova Mutum. E eu vejo, se eu tivesse um jornalismo informativo, como por exemplo um jornalista que dá notícia, um repórter, eu me resguardaria de dar opinião sobre os assuntos em que eu estou cobrindo. E como assessor de imprensa, que lida com entidades, com grupos locais, aí, né, eu acho que não convém eu comentar a política local. Agora, se a minha atividade fosse ser um analista político, um comentarista, eu faria isso com maior tranquilidade. Falando em política, você é um apaixonado pela política, a política em si, né? Eu vejo que, na verdade, a política é a superfície, né, de tudo que acontece na cultura, na sociedade e tal. Então, a gente tem que acompanhar. Mas eu acho que não é o principal. Eu comento política, mas eu acho que por aquilo que eu falei, né, no fundo ali, por baixo da superfície, você tem toda a cultura para trabalhar para, no caso, estamos falando de sociedade, né, social. A arte importa muito, a religião importa muito, as bases da sociedade. Então, hoje eu me preocupo muito mais com essas bases do que com a superfície, né? Todo mundo é um pouco ativista, eu acho. Eu tenho meu lado ativista, que eu separo bastante do jornalismo, né? E o meu lado ativista é na cultura, assim, né? Eu gosto muito de meus grupos de convívio, meus amigos, as pessoas com quem tenho proximidade, eu discuto muito nesse sentido, né? Por exemplo, nós estamos numa sociedade, vamos falar, um mundo ocidental que proporcionou as democracias liberais e tudo isso aí que a gente vive. O que formou isso aí? Será que a gente seria a mesma coisa sem os valores judaico-cristãos, sem o direito romano, a filosofia grega? Então eu gosto muito de analisar o lado da cultura, né? O contexto geral, né? Isso. De estudo. Tiago, no meio disso também tem o Tiago empreendedor, né? A gente faz escolhas, né? Por exemplo, um jornalista, ele pode empreender, assim como você está fazendo, com o teu projeto que eu achei muito legal, parabéns inclusive pelo Singular. E o jornalista pode, né, ele pode trabalhar para um veículo, ele pode fazer muita coisa. E quando eu estava lá no Sul, eu saí da faculdade e fui para um jornal impresso. Eu fui lá ser repórter, primeiro de geral, eu estava em Chapecó, no Diário do Iguaçu, né? Uhum. Que é um dos maiores jornais. Eu cobria até jogo da Chapecoense lá, quando eu estava na geral. Aí, com 3 meses, eu já virei editor de política e fiquei na editoria de política. Depois eu virei colunista de política então eu comecei trabalhando para uma empresa de mídia.
E aí eu sempre quis voltar para o Mato Grosso. Depois de 2 anos eu falei, tá na hora, tem que voltar logo, porque lá tá tudo por fazer. E se um dia eu quiser ter um espaço aí no mercado, assim, enquanto empresário, alguma coisa, tem que começar cedo. Aí eu vim para cá e nasceu a Folk em 2011, né? A minha agência com assessoria de imprensa e publicidade e propaganda. Então eu estou fazendo 10 anos agora em julho. O meu CNPJ saiu 2 dias depois do aniversário do município, né? 4 de julho, saiu no dia 6 de julho. Então eu vou fazer 10 anos agora de agência. E da agência da Folk, né, surgiu a revista Vez, né, que é um meu veículo de mídia, meu primeiro veículo de mídia, fundado por mim também. E bem, de uma maneira bem singular também veio a Vez, né? A Vez, para falar a verdade, eu comecei a maturar esse projeto na faculdade ainda, né? Quando a gente, quase toda a faculdade de jornalismo deve ter tido também a disciplina de planejamento de negócio, né? De produto e tal, e eu comecei a maturar isso. E quando eu vim para Mutum, eu já pensava, quando será que vai ser a hora de lançar e tal. Sempre pensou na revista? Sempre gostei, porque eu sempre gostei de impresso e online. Tanto que eu lancei a revista com um portal, com um site junto, né? O site da revista e tal. Mas eu sempre gostei do jornalismo escrito. E aí eu pensei, foi em 2018 que eu pensei, não, acho que agora, né, olhando para o mercado, um pouco mais, Mutum também desenvolvendo, tá na hora, já dá para lançar um projeto assim. E aí que eu lancei a Vez, né? E eu dei um tempo com ela para terminar um outro projeto bem grande que eu estava fazendo, e agora ela retomou, já está indo para a 10ª edição. Esse projeto grande tem a ver com a história do município, que você faz parte também. Esse projeto, né? Eu vou poder falar dele em breve, porque ele está quase para ser lançado aí, né? E envolve a história do Mutum, mas em breve vou poder falar melhor dele, porque ele envolve poder público e eles estão na fase final ali de lançamento e tal, mas em breve nós vamos poder falar bastante disso. Como eu já sei, né, do projeto, acho que é legal isso. Você, nada melhor do que alguém que viveu essa história por alguns anos, né? Você cresceu em Nova Mutum e poder contar a história do município. Você não é mutuense de nascimento, mas é de coração. Na verdade, uma cidade nova que acabou de nascer, quase todas as pessoas que construíram essa história são migrantes, né? Porque uma cidade nova só pode ser fundada por migrantes. Então, toda a nossa história é feita de migrantes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, vários outros estados. Mas eu cheguei em 89 quando já tinha muita história aqui, né? A nossa história dá para puxar até do século XIX, mas para pegar um pouco mais recente, nos anos 50 já tinha uma colonização aqui do lado, né, na Gleba Iracema. Até hoje tem pessoas morando aqui, tem pessoas que moram em Mutum há 60 e poucos anos, quando era município de Nobres e Diamantino, né? Então, e tem muita história antes da colonização, a colonização Mutum, que começou em 78, né? Essa Gleba Iracema é o que hoje? A Gleba Iracema foi um projeto de colonização que nasceu aqui a 13 quilômetros, ali na região do Parque das Águas, ali do balneário, né? Sentido Isso, era uma colonização da família Rachid Jaldi, uma família ali de Cuiabá, Rosário Oeste e tal, né? O projeto teria nascido uma cidade ali, chamada Jaldilândia, né? Por causa da família Jaldi, né? Sim. Mas o projeto na época era muito mais difícil, né? Foi em outro contexto, foi na era Vargas ainda, né? Então, que começou ali. Então, acabou não dando certo ali a colonização, mas ficaram alguns colonos que vieram aqui para colonizar, principalmente famílias de São Paulo, né? A gente tem até hoje aí a família Correia, a família José Luiz, aí do seu Sebastião, que está aqui com 83 anos, chegou nos anos 50, né? Tem muitos. E depois a colonização Mutum e outros compradores foram adquirindo os lotes remanescentes dessa colonização. Hoje é toda aquela região ali, né? A gente ainda chama de Gleba Iracema, né? Até hoje. Então, pessoal, fiquem ligadinhos, você que está nos assistindo, segue aí o Thiago Franz nas redes sociais, que em breve
Vem um projeto muito bacana que ele idealizou aí junto com órgãos públicos do município, contando essa e muitas outras histórias de Nova Mutum. Thiago músico, apaixonado pela música, Thiago jornalista, empreendedor e o Thiago família. O Thiago é um cara muito família. Hoje eu tô curtindo a paternidade, eu tô com uma filha de 4 anos, um filho de 2, que já é tudo que você precisa para sair do trabalho e voltar para casa todo dia, você não precisa de mais nada, né? Só eles ali já garante a alegria e toda a programação que você pode querer, né, no teu lar. E eu chego, a gente está se descobrindo, eles estão se descobrindo enquanto músicos também. A gente tem o nosso próprio estúdio em casa, a gente brinca muito lá e também, assim, a gente está num momento apoiando minha esposa. Ela gosta muito de educação infantil, essas coisas, e a gente tem vivido muito isso junto, é bem legal também. Fora a sua mãe também, que reside aqui em Nova Mutum, seu pai, suas irmãs, vocês têm uma ligação muito forte. A mãe está aqui embaixo, né? Eu estou no andar de cima aqui da casa dela, né? O nosso escritório. Ela tá em que casa. Cuida de todo mundo aqui, né? A gente sempre ficou perto da mãe, tanto que eu morei 8 anos fora, meu irmão também fez faculdade e tudo. A Gabi foi fazer o mestrado fora, o Jô foi fazer faculdade. E mesmo assim tá todo mundo perto. Nós, os 5 filhos, a gente se reúne para almoçar, todo mundo. E a música também mantém todos os irmãos juntos. A mãe vai em todos os shows. Todos nós temos alguma banda, né? Uhum. E aí tem os shows de rock, assim, é bem família, não só na questão da família em si, mas toda a galera do rock de Mutum se trata como uma família, assim, né? Uhum. E o clima é bem família, os shows aí. Agora a gente tá um tempo tocando um pouco, né? Muito menos aí por causa da pandemia. Mas o pai e a mãe estão sempre juntos aí, né? Seu pai, inclusive, tem participação na história da música de Nova Mutum, né, Thiago? Ele fez o hino, né? O hino de Nova Mutum foi um concurso em 1990, no primeiro semestre aí, e foi no segundo ano já de Mutum, já instituído, né? O município e tal, teve o concurso de todos os símbolos oficiais, né? O brasão, a bandeira, o hino, e o pai ganhou o concurso do hino. Eu lembro, eu tinha 5 anos e eu lembro dele escrevendo, ele tinha um teclado, né? Um teclado que tocava até na igreja também. E eu lembro dele em casa, assim, às vezes até embaixo de um pé de limão que a gente tinha na casa lá, ele estava fazendo notas lá e a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo ali. Mas estava saindo o hino de Mutum, né? O de Sorriso também é dele. Que legal! O de Sorriso ele fez assim, em 87, a gente morava no sul ainda, né? Eu tinha 2 anos. E ele pegou um ônibus e veio conhecer o Mato Grosso, né? Falava-se muito daqui e tal, e o pai e a mãe eram professores em Santa Catarina, né? A mãe tinha licenciatura em letras, o pai era formado em estudos sociais, eu não lembro bem certos nomes agora, história, geografia, estudos sociais. E eles eram professor de 1º e 2º grau, né? E o pai pegou um ônibus e veio conhecer Sorriso e Mutum e tal. Quando ele chegou em Sorriso em 87, Sorriso emancipou em 86, se eu não me engano. E estava o concurso do hino lá, né? E Mutum estava na luta para emancipar ainda. Era um distrito de Diamantino. Sim. E aí, na volta para Santa Catarina, no ônibus, meu pai escreveu o hino de Sorriso. Ele ganhou o concurso. Que legal. Né? E a gente veio morar em Sorriso em 88. Aí em 89 o pai foi chamado para Mutum para trabalhar na primeira administração municipal. Ele foi o primeiro chefe de gabinete de Nova Mutum da primeira administração, né? Ele foi o patrono fundador do CTG, o primeiro patrono, CTG Porteiro da Amazônia, primeiro presidente também fundador da Associação Comercial e entre outras, né, entidades. E a mãe, 15 ou 16 anos de aula, né, dando aula aqui nas escolas e tal, e cuidando de 5 filhos. Olhar para o passado te resume hoje, o Thiago, em que palavra? Olhar toda essa trajetória da sua família, da sua trajetória. Aprendizado.
Orgulho também? Eu não sei, eu sou muito apegado ao conceito de humildade, assim, no sentido de não se enxergar maior do que a gente é, assim, então, assim, orgulho, claro, né? Mas a gente sempre pensa que poderia ter feito mais, né? Todo mundo poderia ter feito mais, melhor, mas aprendizado também, porque eu tô com 35 anos, né? E se você for ver até os 30, até pouco tempo atrás, a gente pensava tanta coisa diferente que é melhor assim. Eu prefiro até assim, muita gente. Se eu quero escrever, lançar algum livro e tal, antes dos 40, 45, eu não gostaria, porque eu acho que eu jogaria tudo fora depois, né? Eu tô até com um CD aqui isso aqui, é um CD da minha primeira banda. Na época eu tinha orgulho danado, isso que foi gravado em 2003, né? Banda Nada a Ver. É o primeiro disco de rock de Mutum. E essa é a faixa principal? Não, na verdade a faixa principal ela foi censurada na Zona Franca de Manaus, onde se prensa o disco, né? Acho que eu posso falar aqui, né? Não tem problema. O nome da música é Massa Pra Caralho. Aí era para ser o nome do disco. Só que na hora de prensar o disco foi censurado. Os caras falaram, não, vocês vão ter que trocar esse nome aí porque não passa não sei aonde lá na órbita. A gente trocou para O Que É Que Foi, cara, que é uma faixa oculta do disco, né? Uhum. Mas eu penso assim... Nada a Ver o nome da banda, né? E era uma zoeira. Só que tinha música que a gente levava a sério, que hoje eu não consigo nem escutar mais. Eu penso, não, joga fora isso aqui, né? Vamos fazer. Tinha 17 anos, né? Mas faz parte de quem você é hoje. Então eu penso assim que certas coisas a gente tem que fazer já maduro, né? Então, antes dos 40, eu acho que qualquer coisa que eu falar tá sujeita a ser uma besteira, né? Mas, fora o livro que você pretende escrever, tem muitos projetos pela frente ainda, Thiago? Olha, eu tenho projetos dentro dos eixos assim que eu tenho para minha vida, né? Um deles é, como eu estava falando antes dessa coisa da cultura, né? Sim. Na área cultural, eu sempre fui envolvido com música, literatura e tal, o que no jornalismo leva um pouco para esse lado, assim, né? Nesse lado. Então, dentro disso, eu estou aberto a várias coisas. Assim como eu pensei na revista um tempo atrás, eu penso sim em outros projetos. E eu estou fazendo uma coisa nova para mim nos últimos 2 anos, que é um programa de rádio. E eu descobri que assim, na faculdade de jornalista ele já sempre vai indo pegando o rumo que ele vai, né? Ou vai para TV, para rádio. E eu já falei que eu sempre tendi para o impresso, para o online, para o impresso. Mas eu sempre gostei de rádio por causa da questão de música, tudo também. E aí, 2 anos atrás, surgiu a oportunidade de fazer o Arinos Rock, né? Que é um programa aqui na Arinos FM. E, claro, que é um programa, não é jornalístico, mas tem conteúdo, tem tudo isso aí. A linguagem é irreverente, assim, é uma linguagem quase de VJ, de MTV, né? Aquela coisa informal, bem... Né? É um entretenimento informativo. Isso. E é muito legal o rádio, cara. O rádio... Tudo que meus professores falavam da magia do rádio é verdade. Isso aí é pura realidade. Você já fez também, né? Já. O legal do jornalismo é isso. Eu vejo você também falando que a gente consegue passear em vertentes diferentes com o mesmo objetivo, né? Que é informar. Exatamente. O jornalismo, até, por exemplo, se você pega as principais chamadas editorias do jornalismo, né? Jornalismo econômico, economia, política... polícia, né? Também jornalismo policial, esportivo e tal. Você tem o cultural também, né? Os grandes cadernos de cultura dos jornais e tal, tudo isso aí. Eu passei brevemente por vários deles, por todos assim, né? Mas hoje, por exemplo, eu caí num jornalismo que não tem muito a ver com editoria, assim, é um jornalismo local, regional, porque você está em Nova Mutum. A minha revista, até o slogan dela, né, Nova Mutum em Revista, porque tem que ser um conteúdo local. Então, dentro de Nova Mutum, várias coisas que estão em destaque. Eu cobri o Nova Mutum Esporte Clube, já fiz entrevistas, né? Eu cobri, no lado do esporte, da política, eu já entrevistei várias personalidades.
Mas tem matérias econômicas do agro, tem bastante coisa do agro na revista, porque... então, assim, o que... Até tem um outro slogan que é quem está na vez acontece na revista. Ou seja, o que está acontecendo, o que é expoente em Mutum acaba virando o assunto, né? Virando pauta da revista. E Mutum está na vez também, né? Ah, com certeza. A gente... eu cresci ouvindo falar que Mutum era a cidade do futuro e tal, né? Mas eu cresci ainda naquele... Como é que se diz? Com aquele espírito da agrovila, aquele comecinho que ainda parecia uma agrovila, né? Tudo... no fundo de casa tinha galinheiro, todo esse tipo de coisa assim. Até você ver o primeiro prédio surgindo na cidade, assim, as indústrias chegando assim... parece que era um futuro bem distante, mas pô, passou só 30 anos e nós já estamos aí vivendo tudo isso, né? E vislumbrando que ainda está por vir, né? Exato. Não, eu acho que se você pegar as cidades do sul que foram colonizadas pouco antes, né? Por exemplo, a própria Chapecó, que começou ali nos anos 30, 40 e tal. Nos anos 60 eles já eram, né? 30 anos depois eles já eram. Hoje lá com mais de 200 mil habitantes, né? Claro, a região vai se organizando com o seu polo, a sua capital regional, tudo. Mas Mutum tem sim aí eu vejo Mutum com seus 130 mil habitantes aí, né? Eu não quero viver numa cidade muito maior do que isso não, sabe? Eu não gosto de cidade grande, né? Eu jamais mudaria para Cuiabá, eu frequentei muito Porto Alegre e Curitiba, lá que era próximo de Chapecó. Sim. Mas ir e voltar, cara. Eu detesto cidade grande, assim. Né? Espero que Mutum, sei lá, fique nos seus 100 e poucos. Mas que prospere. Isso eu acho que isso é inevitável. Né? Tiago, agora a gente vai fazer a sessão bate-volta. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vem na cabeça ou a primeira coisa que tem no seu coração. Vamos começar já para você. Qual é a sua maior saudade? O frio. Sério? O frio de Santa Catarina no inverno, né? Porque o verão é quase pior que aqui de quente, né? Você gosta do frio? Gosto, mano. Calma que tem vindo uma frente fria por aí. Tiago, um sonho. Um sonho? Produzir um mega documentário de vídeo, de filme, cinema. Um longa-metragem. Um curta-metragem. Isso. Pode ser longa. Legal. Uma música favorita? A primeira sinfonia do Jean Sibelius. Profundo. Exatamente, né? É nórdico. Agora não me lembro se é sueco ou norueguês, mas é bem exatamente esse o clima deles lá. Tiago, tá no frio, né? No frio, Léo já tem ligação, né? Uma comida favorita que o Tiago goste? Pode ser churrasco de ponta de peito. Nossa, com granito, de preferência. Com certeza, com certeza. Um lugar favorito que você, se eu pudesse, ficava sempre ali? Aquela região montanhosa do Rio Uruguai. Ali perto. Eu nasci a 2 km disso aí que eu tô falando ali. Minha cidade fica encostada no barranco do Uruguai praticamente. Quando eu precisava pensar, eu estava lá em Chapecó, lá precisava pensar, eu dava um pulo, 18 km, ia para a beira do Uruguai e ficava olhando para o rio e pensando. Se pudesse, ficava sempre. Teria acesso. Não sei, eu não sou eu canso muito dos lugares, então eu gosto de ir e voltar, né? Tiago, tem um medo? Um medo é de perder a liberdade. Em todos os sentidos? Eu acho que é no sentido, a liberdade que Deus deu pra gente, né, o livre-arbítrio de a gente encontrar Deus e a salvação, entendeu? O homem precisa ser livre para isso. E hoje existe muita proposta autoritária ao nosso redor, muitas ameaças autoritárias tentando suprimir a nossa liberdade, né? E eu tenho 2 filhos para criar e não gostaria que fosse num regime autoritário, né? O que estraga seu dia? Estraga meu dia. Eu falei que eu era ruim nisso, hein?
Coisa rápida. Era essa parte mais Ah, esperada. mas tem uma coisa que estraga. É acordar assim com o sol já alto e sair no claro assim, olhar pro sol, sem óculos de sol. Eu tenho dor de cabeça pro resto do dia. Acabou meu dia. Único. Eu preciso de escuro. Legal. E o que ganha o dia do Thiago? O que transforma depois de ver um sol claro no rosto logo de manhã, sem óculos de sol? O que ameniza tudo isso? É dois pequenininhos pulando no teu colo, né? Com nomes. Sim, claro, o Tomás e a Luísa, né? Eles, na verdade, eu também tenho dois sobrinhos hoje e qualquer um dos quatro, assim, a proximidade deles, assim, né? A voz deles chamando de pai e de tio, assim, já é, né, a melhor coisa do mundo, né? Thiago, uma palavra que resumiria, assim, sua trajetória, sua vida. Uma palavra? Isso. Busca. Sempre. Uhum. E se fosse para você se reencontrar com você mesmo alguns anos atrás, ou um conselho de vida que você poderia dar para as pessoas que vão nos assistir, qual que é a principal regra da vida? É assim, a melhor coisa que o jovem faz é envelhecer, né? Logo. Não, isso é uma brincadeira que eu faço, né? Porque Mas eu concordo. É sinal de que você viveu as fases necessárias nas etapas. Bom, levando para o lado da busca, né? Que eu acabei de falar, e aquela coisa que eu falei de buscar a verdade, buscar isso aí, nem o ser humano tem tudo que precisa para chegar na plenitude disso tudo. Acho que a revelação, né? Deus revela as coisas para a gente em etapas, né? E dentro dos nossos limites, né? Os mistérios e tal, tudo. Então, eu só espero chegar o mais próximo disso que Deus me permitir, né? E para finalizar, Thiago Franz, resumido de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, em 3 palavras. Deus, família e música. Música. A música, a música é a primeira arte, né? Música é uma das principais conexões que a gente tem com Deus, né? É uma linguagem, né? A música é uma linguagem, eu acho que totalmente ligada ao divino. Tem uma frase que eu já trago ela para esse lado mais geral, né? Quem não gosta de música, bom sujeito não é. Já trago pro lado da música, né? Claro que dentro de música a gente passa uma peneira, assim, né? Separa muita coisa, né? Assim. Thiago, queria agradecer você por ceder esse tempo, trazer um pouco da sua história de vida e compartilhar aí as suas conquistas, né, com todas as pessoas que vão nos assistir. Muito obrigada. Eu agradeço e espero você na próxima edição da Vez lá também. Eu quero falar do singular lá na revista. Vamos falar, muito obrigada, viu? E, gente, como a gente desta semana, conhecemos aí o Thiago Franz e a sua trajetória de vida. Na próxima semana, traremos mais histórias inspiradoras, especialmente para todos vocês. Sigam as nossas redes sociais e até a próxima semana.